Feche os olhos. Uma tocha corta a escuridão de uma câmara rochosa. A fumaça tem cheiro de gordura e musgo, e na penumbra uma sequência de lascas de pedra reflete um brilho curto. Alguém passou por aqui. Alguém que não é você. O vento entra por uma fresta como se viesse de um corredor de montanhas, e do lado de fora, além do alcance da luz, há pegadas na lama que apontam para o vale. São pegadas humanas, mas pertencem a uma linhagem diferente, a um grupo que hoje conhecemos como denisovanos. A pergunta que guia este vídeo é simples e inquietante. O que aconteceu quando o Homo sapiens cruzou há cerca de 50 mil anos um território que poderíamos chamar, com cautela, de denisovano? Antes de tudo, esse território proibido é uma metáfora interpretativa. Não há documentos, não há leis inscritas em pedra. O termo tenta capturar um padrão arqueológico possível, áreas onde as evidências de ocupação apontam para uso intenso por populações não sapiens, locais onde recursos valiosos estavam sob forte pressão e onde novas chegadas teriam se deparado com paisagens já exploradas por outros. Dito isso, nós temos fragmentos de pistas, pedaços de ossos, sequências de DNA preservadas em o que hoje chamamos de sedimento, camadas de ocupação em cavernas e planícies congeladas, e a partir desses fragmentos, os cientistas tecem narrativas que variam entre o plausível e o puramente hipotético. Sempre que eu descrevo um encontro, estarei deixando claro: isso pode ter sido assim. Há indícios, é uma hipótese. 50 mil anos atrás, o mundo era outro. Não era o fim da última glaciação, como muitos documentários costumam narrar quando falam dos 12 mil anos atrás. Era um momento profundamente mais antigo, dentro de uma longa era fria e com pulsos climáticos que remodelavam rotas de migração, zonas habitáveis e recursos. Em grandes traços, Homo sapiens já havia saído da África e se espalhado por vastas regiões da Eurásia. Em alguns lugares, encontrou parentes evolutivos, neandertais na Europa e oeste da Ásia, denisovanos ao leste, sobretudo associados hoje a cavernas e regiões montanhosas da Ásia Central. O registro material dos denisovanos é frágil, poucos restos ósseos identificáveis, e muito do seu conhecimento veio da leitura do próprio genoma, estudos que transformaram um fragmento de osso e um dente em uma história de encontros e trocas genéticas. Trabalhos como os de Reich e colegas, 2010, e a sequência de alta qualidade do genoma publicada por Meyer et al., 2012, foram decisivos para traçar essa linha. Um povo que deixou pouca impressão direta em artefatos identificáveis, mas cuja sombra genética atravessa populações modernas. O que sabemos com segurança, como fato, é que traços do material genético denisovano persistem em humanos contemporâneos. Populações da Oceania e partes do Sudeste Asiático carregam uma fração do seu DNA proveniente de uma antiga mistura. O termo técnico é introgressão, entre espécies humanas. Há também indícios de sequências específicas que conferem adaptações locais. Por exemplo, um segmento herdado que ajuda populações do Planalto tibetano a lidar com a baixa pressão de oxigênio foi proposto como origem denisovana, Huerta Santos et al., 2014. Esses são exemplos concretos do que chamo de legado mensurável, traços no genoma que podem ser rastreados até um ancestral que não era Homo sapiens. Mas como os cientistas chegam a essa conclusão? É aqui que a história se torna técnica e, ao mesmo tempo, extraordinariamente elegante. A arqueologia, tradicionalmente, conta histórias a partir de ferramentas, camadas de sedimento, ossos datados por radiocarbono e pela associação estratigráfica. A paleogenética, por outro lado, lê o passado inscrito nas moléculas, fragmentos de DNA recuperados do osso, do dente e mesmo de sedimentos onde material biológico se acumulou. Quando um genoma antigo é comparado sistematicamente com dezenas de genomas modernos, padrões emergem, segmentos de DNA que se parecem mais com o genoma do fóssil antigo do que com o restante dos humanos modernos. Estatísticas de similaridade e modelos demográficos permitem estimar não só que houve mistura, mas também quando provavelmente ela ocorreu e que fração do genoma moderno veio desses encontros. Isso não é um truque de linguagem, são análises complexas com testes de robustez e diferentes modelagens. Ainda assim, há limites. A preservação de DNA é desigual por natureza. Em climas quentes, o DNA se degrada rápido. Em cavernas frias e estáveis, como a famosa Denisova Cave, na cadeia montanhosa do Altai, ele sobreviveu o suficiente para ser lido.
E mesmo onde há DNA antigo, geralmente não temos um registro arqueológico claro que nos diga como as pessoas viviam, que tipo de abrigo faziam, quais rituais, se tinham arte complexa, que linguagem falavam. Essas são lacunas enormes. Em muitos sítios, o material lítico é o que resta, mas as ferramentas associadas aos DNAs denisovanos não exibem um padrão único e facilmente separável do que outras populações produziam. Por isso é difícil, com base apenas nas pedras, traçar linhas culturais nítidas entre denisovanos, neandertais e sapiens, o que nos força a depender de uma tapeçaria de evidências complementares: genética, estratigrafia, geologia, paleoclima e, quando possível, datações absolutas. Antes de avançarmos para imaginar como teria sido o encontro, uma palavra sobre termos técnicos que eu vou usar com frequência. Introgressão refere-se à incorporação de material genético de uma população em outra por meio de cruzamentos e subsequente reprodução mista. Admixture é o termo geral em inglês para mistura de linhagens. Datação por radiocarbono funciona bem até um limite de aproximadamente 50 a 55 mil anos antes do presente. Além disso, suas incertezas aumentam. Em camadas mais antigas, usamos outras técnicas e modelagens para estimar idades, como luminescência óptica em sedimentos e correlações estratigráficas. Em todas as declarações que fiz e farei, distinguirei quando algo é diretamente evidenciado e quando é deduzido por inferência. Agora imagine a geografia do encontro, esta vez pintada com cores sensoriais. Um vale estreito, regado por um riacho de água fria. Bordas cobertas de coníferas e estepes onde herbívoros erravam em bandos. Em algumas encostas calcárias com obras de caverna, pontos naturais para proteger a noite e estocar alimentos. Em outros setores, linhas de rocha onde obsidiana ou sílex afiam facas improváveis. Para um viajante Homo sapiens vindo de oeste ou sul, essas rotas representavam caminhos de sobrevivência. Água, carne, matéria-prima para ferramentas. Para grupos denisovanos locais, possivelmente habituados à paisagem por gerações, esses mesmos trilhos eram território de caça, pontos de coleta e locais com significado social. Se imaginarmos proibido, é porque áreas de altíssima utilidade tendem a ser defendidas, evitadas por forasteiros, ou marcadas por usos especializados, não necessariamente por proibição formal, mas por práticas de uso do espaço que criam fronteiras de fato. Diante dessa paisagem, temos então um conjunto aberto de perguntas. Quando o Homo sapiens entrou nessa zona, houve troca cultural, houve conflito, houve fusão e a partir dela surgiram adaptações que hoje contamos em nossos genes? Os dados que possuímos apontam para vários cenários possíveis. Em vez de dizer que um único deles ocorreu com certeza, vou desdobrar as narrativas plausíveis e, para cada uma, explicar o que a sustenta e o que a contradiz. Primeira hipótese: encontros esporádicos com intercâmbio pacífico e troca genética. A base desta ideia é simples e direta. Grupos móveis se cruzam, relacionamentos sexuais ocorrem, fragmentos de cultura material circulam. Uma troca suave, que deixa marcas genéticas, mas poucas rupturas arqueológicas dramáticas. O suporte empírico para essa hipótese vem de modelos genéticos que mostram segmentos introgressos fragmentados ao longo do genoma moderno, como se pequenas quantidades de DNA antigos tivessem sido incorporadas em populações modernas ao longo de gerações. Esses padrões se ajustam à noção de encontros que não implicaram dominação total nem substituição completa, mas sim mistura esparsa. A fragilidade dessa leitura é que um padrão genético pode igualmente resultar de eventos raros, porém intensos. Por exemplo, um episódio de mistura seguido por expansão demográfica de um subgrupo misto. E a genética sozinha não nos diz se as relações foram amigáveis ou forçadas. Além disso, quando procuramos no registro arqueológico por indícios óbvios de intercâmbio, tipos de lâminas, ornamentos ou técnicas líticas compartilhadas, os resultados são frequentemente inconclusivos, porque as técnicas líticas podem convergir por necessidade, e similares matérias-primas podem ser usadas por grupos distintos de maneira semelhante. Segunda hipótese: competição por recursos, com conflitos localizados. Esta visão parte do princípio de que, em regiões de alta produtividade, um oásis de obsidiana, um corredor migratório de animais, um platô com salinas, a chegada de novos grupos pode intensificar a pressão sobre recursos escassos, gerando rivalidade. Arqueologicamente, conflitos muitas vezes deixam traços, camadas com sinais de incêndio intensificado, ossos de fauna com marcas não usuais, concentração anômala de armas. No entanto, o registro de guerra pré-histórica é raríssimo e equivocado ao mesmo tempo.
Bonds with trauma exist, mas raramente podem ser atribuídos a um tipo de conflito intergrupal específico. Ainda assim, há contextos onde mudanças rápidas na frequência de sítios humanos, seguido por desaparecimentos locais de determinadas tradições materiais, sugerem deslocamentos. Esse padrão pode equivaler a cenários de hostilidade, mas pode igualmente decorrer de migrações voluntárias motivadas por clima, pandemias de animais ou crises locais. Aqui o problema é separar causalidade de correlação. Terceira hipótese: assimilação parcial. Casamentos entre grupos, transmissão tecnológica seletiva e subsequente difusão genética localizada. Essa hipótese é especialmente atraente quando consideramos exemplos como a presença em populações modernas de genes adaptativos de origem denisovana, que podem ter sido incorporados por vantagem seletiva, por exemplo, genes de tolerância à altitude. O mecanismo seria: um pequeno número de cruzamentos introduz variantes vantajosas, que então se espalham por seleção local. Suporte para esse caso veio de estudos que associam variantes específicas a benefícios ecológicos. De novo, pense no caso do Epazum e do Planalto tibetano. O contra-argumento é que não temos garantias de que os genes tenham entrado exatamente da maneira mais simples. Podem haver variantes ancestrais compartilhadas por populações mais antigas, ou frutos de histórias demográficas complexas que ainda não entendemos completamente. Quarta hipótese: zonas de segregação espacial. O proibido, entendido como uso preferencial, com fronteiras fluidas. Em vez de confrontos flagrantes ou fusões extensas, populações podem ter adotado um sistema de utilização de paisagem que criou áreas de exclusividade prática. Determinadas cavernas, vales de caça ou fontes de água que são exploradas preferencialmente por um grupo por gerações, com encontros ocasionais regulados por normas, as quais naturalmente nós não conhecemos. Esses mecanismos de espacialidade são bem documentados em etnografias recentes, entre caçadores-coletores, e poderiam ter precedentes antigos. A evidência a favor é indireta: padrões geoespaciais de sítios que persistem por longos períodos, e a recorrência de locais com ocupação intensa por camadas distintas, sugerem territorialidade de uso. A fraqueza é que a interpretação de territorialidade a partir de sítios arqueológicos é sempre arriscada. Mudanças ambientais e logísticas podem gerar padrões semelhantes sem que haja intencionalidade social de exclusão. Cada hipótese traz consigo um conjunto de testes possíveis. O que a ciência faz com paciência é submeter essas leituras a checagens. Se a mistura foi ampla e pacífica, esperaríamos encontrar sinais consistentes de trocas culturais em múltiplos sítios ao longo de um amplo espaço geográfico, e a distribuição do DNA introgressado seria relativamente difusa. Se houve conflito e deslocamento, poderíamos ver abruptas mudanças na composição das assembleias líticas e na ausência de sítios em camadas estratigráficas. Se a assimilação ocorreu por seleção de variantes vantajosas, deveríamos identificar nas populações modernas e nos ancestrais antigos com DNA recuperável haplotipos que mostram seleção positiva e uma história coalescente coerente. Em todos os casos, há convergência entre diferentes linhas de evidência. Genética, arqueológica, paleoclimática, fortalece a interpretação. Sem essa convergência, ficamos na superfície das possibilidades. Agora permita-me interromper o teor técnico por um momento e voltar ao plano imagético. Porque, apesar da cautela científica, narrativas reconstrutivas ajudam a criar empatia com o passado. Visualize um encontro específico, uma cena que chamaremos de hipótese narrativa. Ao cair da tarde, junto a um trecho do rio onde a corrente cavou uma piscina de águas escuras, um pequeno grupo de Homo sapiens acende uma fogueira. Eles vêm de longe, carregam peles, lascas finas de sílex e um item que para eles é precioso, talvez um pequeno núcleo de obsidiana polido. O bosque à margem estremece com o sopro frio do vento. Lá em frente, do lado oposto do rio, uma mulher denisovana ergue a cabeça. Não sabemos os nomes, a linguagem, o que pensam. Sabemos apenas que ambos olham o mesmo céu e que naquele instante a possibilidade de contato é real. O que acontece então pode variar. Um gesto de curiosidade que leva a uma troca cautelosa, um recuo tenso, uma negociação irreversível que incluirá casamento e troca genética ao longo de gerações, ou, menos romanticamente, um embate com consequências trágicas. Reforço, esta cena é uma reconstrução plausível, não uma afirmação empírica. Enquanto essa imagem se desenha, voltamos ao solo firme da evidência. Há sítios, como a própria Denisova Cave, que nos oferecem um exemplo de coexistência temporal. Diferentes camadas depositadas ao longo de dezenas de milhares de anos têm preservado DNA que pertence a neandertais, denisovanos e humanos modernos. Esses achados demonstram que em certas regiões as linhagens se sobrepuseram no espaço e no tempo.
Entretanto, a transposição direta desse padrão para a ideia de consenso permanente de vizinhança é arriscada. Sobreposições estratigráficas podem significar sucessão temporal, uso episódico ou mesmo reocupação por grupos distintos após intervalos. A diferença entre coexistência e convivência é crucial e muitas vezes impossível de definir com absoluta certeza com os dados que temos. Conforme exploramos essas possibilidades, é útil lembrar que o passado não é um filme em que as imagens estejam perfeitamente preservadas. É mais uma fotografia borrada, sobre a qual projetamos reconstruções, conscientes de que os contornos são incertos. E essa incerteza não enfraquece a ciência, ao contrário, a fortalece, porque nos obriga a construir hipóteses testáveis e a procurar novas evidências que possam corroborar ou refutar nossas leituras. Estudos como os de Reich et al. 2010 e Meyer et al. 2012 abriram caminho para esse diálogo entre moléculas e pedras. Trabalhos subsequentes, incluindo análises de variantes adaptativas como as descritas por Huerta Sanchez et al. 2014, mostram como essas trocas podem ter implicações funcionais para populações humanas modernas. Até aqui, desenhei o mapa, o terreno físico, as ferramentas analíticas, os contornos gerais das hipóteses. Agora quero avançar para um ponto onde a narrativa se complica e a tensão aumenta. Imagine os sinais claros de que, em alguns pontos, o encontro não foi apenas um incidente. Imagine uma sequência estratigráfica em que, antes de uma data X, há presenças definidas por conjuntos de artefatos A. Depois da data X, há um aparecimento súbito e persistente de artefatos B, e ambos os conjuntos mostram de maneira estatisticamente significativa influências mistas. Em termos demográficos, isso pode sugerir um cenário em que um influxo de sapiens alterou a dinâmica local, seja por assimilação, competição ou por redes complexas de troca. E esse tipo de mudança deixa uma assinatura na distribuição espacial dos sítios e nas faixas de variação genética subsequente. Porém, para ligar definitivamente essas mudanças a um encontro específico em um vale e para dizer o que aconteceu naquele actante mínimo de vida humana, precisamos de um número de linhas de evidência que nem sempre estão presentes. É aqui que a história, por um momento, se torna prática arqueológica. Pesquisadores que escavam cuidadosamente uma seção de sedimento fazem anotações microscópicas dos limites entre camadas, medem taxas de deposição, identificam micro-restos de plantas, analisam isótopos de ossos para inferir dietas e extraem amostras para a tentativa de recuperação de DNA antigo. Cada um desses passos reduz a incerteza, mas cada um também traz novos problemas. Contaminação, datagens imprecisas, lacunas de amostragem em áreas cruciais. Ainda assim, em trabalhos bem-sucedidos, os resultados convergem. Num sítio, a presença de um segmento denisovano em ossos antigos combinado com mudanças na tecnologia lítica sugere intercâmbio. Em outro, a distribuição geográfica de um haplótipo denisovano, combinado com modelos paleoclimáticos, aponta para rotas de migração que colocavam sapiens e denisovanos em contato. A boa ciência é sempre multidisciplinar. Enquanto você acompanha essas linhas de argumentação, talvez esteja se perguntando, e se a resposta for mais simples e, no fundo, menos dramática do que imaginamos? E se grande parte do que vemos for resultado de padrões de mobilidade humana que naturalmente causam mistura genética sem que isso implique encontros prolongados ou significativos culturalmente? É uma possibilidade real. Em sociedades de pouca densidade populacional, mesmo um único episódio de cruzamento pode gerar uma impressão genética que perdura, especialmente se populações posteriores se expandem a partir desses núcleos mistos. Por isso, ao investigar o que aconteceu, não nos contentamos com uma narrativa única. Procuramos medir a plausibilidade relativa de múltiplas hipóteses. Vou agora descrever, com mais detalhe, 3 sequências reconstruídas, cada uma delas uma hipótese narrativa distinta. A primeira, que chamei de troca pacífica e intermitente, já apontei. Encontros esporádicos, trocas de objetos e genes leves. A segunda, competição local e deslocamentos, partiu do jornalismo arqueológico de mudanças abruptas em assembleias líticas e em densidade de sítios. A terceira, assimilação seletiva por vantagem adaptativa, foca nos casos em que variantes genéticas vantajosas foram incorporadas e fixadas por seleção. Para cada uma, desenharei agora uma cena curta. Cena: troca pacífica. Ao amanhecer, numa clareira coberta de orvalho, 2 jovens de grupos distintos se encontram atraídos por um ponto de água. Eles trocam objetos, uma lamela finamente trabalhada por um pedaço de marfim polido. Conversas não registradas no papel, mas gestos,
Talvez um homem ofereça alguns pedaços de carne, talvez uma mulher ofereça conhecimento sobre uma fonte de raízes. Essa interação, repetida dezenas de vezes ao longo de gerações, deixaria pouco dano arqueológico aparente, exceto por um slow-burning efeito genético e cultural. Cena: competição. Numa estação seca, rebanhos migram num padrão alterado. As presas escassas concentram caçadores ao longo de menos trilhos. Numa noite de negrume, 2 sentinelas veem chamas distantes. Outro grupo que se aproxima. A tensão cresce. Tem-se queimar de estoques e possíveis confrontos. No registro arqueológico, isso poderia se manifestar como abandono súbito de ocupações, camadas de cinza anômalas e uma reorganização das rotas de mobilidade. Cena: assimilação adaptativa. Em altitudes elevadas, um grupo denisovano viveu ao longo de muitas gerações e desenvolveu variantes genéticas que o tornam mais tolerantes à hipóxia. Quando o Homo sapiens chega, casamentos esporádicos introduzem esses alelos vantajosos na população mista. Com o tempo, em ambientes de alta altitude, esses alelos são selecionados e passam a dominar uma fração do pool genético. Esse é, de certa forma, o tipo de cenário sugerido pelo estudo que relaciona variantes do EPAS-1 aos ancestrais denisovanos. Essas cenas já começam a delinear as possibilidades, mas há um quarto tipo de narrativa que merece menção, porque é sutil e talvez mais provável do que dramas épicos: a persistência de áreas de uso exclusivo, ocupadas preferencialmente por denisovanos por longos intervalos, que funcionavam não por decreto, mas por prática consolidada. Nesses casos, a chegada de sapiens pode ter sido gradual e tática: exploração de pontos periféricos, aprendizado sobre calendários de caça e integração paulatina. Em termos de evidência, esse padrão seria particularmente difícil de distinguir de imigração natural e reocupação. Pequenas mudanças espaciais, pouca alteração abrupta na tecnologia e a emergência lenta de traços genéticos compartilhados. Ao desenhar essas narrativas, a pergunta central retorna: qual delas, se houver, aconteceu quando o Homo sapiens entrou em um território denisovano? A resposta imediata é todas e nenhuma. Dependendo de lugar, tempo e circunstâncias diferentes podem ter predominado. E é exatamente essa diversidade de possibilidades que torna a investigação fascinante. Entretanto, há um ponto em que a tensão narrativa se adensa. Em alguns sítios, onde a sobreposição de camadas e a qualidade do DNA antigo são particularmente bons, as assinaturas apontam para episódios de contato relativamente próximos no tempo, onde a dinâmica demográfica parecia mudar de forma detectável. É nesses pontos que arqueólogos e geneticistas concentram seus esforços. Imagine agora uma escavação bem-sucedida, uma seção vertical de sedimento com camadas claramente diferenciadas. Amostras de ossos preservam fragmentos de DNA identificáveis. Pedras lascadas mostram um conjunto técnico que muda gradualmente ao longo de metros de sedimento. As datas calibradas apontam para um pulso de atividade humana concentrado entre 52 e 48 mil anos antes do presente, precisamente a janela em que suspeitamos que certos contatos tenham sido mais prováveis. Pesquisadores com luvas e máscaras anotam a posição exata de cada lasca, enviam fragmentos para laboratório e aguardam o resultado do sequenciamento. As probabilidades se reduzem, os modelos demográficos são ajustados, e então surge um padrão. Aparece uma assinatura genética denisovana em ossos que, estratigraficamente, coincidem com os primeiros artefatos atribuíveis a grupo sapiens nessa sequência. Essa convergência, quando ocorre, é eletrizante, porque oferece um retrato mais claro do encontro. Mas repito, tais casos são raros. Quando a ciência encontra uma dessas janelas, o impulso natural é construir a narrativa mais completa possível. No entanto, há sempre a cautela metodológica. Quantos sítios como esse existem? São eles representativos de uma ampla realidade regional ou são exceções locais? Como as condições de preservação e, às vezes, o acaso moldam o que encontramos? E, mais importante, quando juntamos esses dados dispersos, que imagem regional emergente obtemos? A essa altura, o roteiro narrativo poderia seguir para uma espécie de clímax, uma cena onde as forças convergentes do clima, da demografia e da tecnologia se encontram e produzem uma virada, cultural, genética ou demográfica. É tentador pensar num único momento de contato que tenha redefinido aquela paisagem. Mas a evidência, de novo, não costuma apontar para eventos unificados e universais, aponta para mosaicos de eventos locais. Ainda assim, há sítios que brilham como centros interpretativos porque concentram múltiplas linhas de prova,
sequências estratigráficas bem datadas, presença de DNA antigo, alterações tecnológicas coetâneas. Eles nos oferecem o filme de maior resolução que temos do passado. E é precisamente em volta de um desses sítios hipotéticos que quero encerrar este primeiro segmento da nossa narrativa. Imagine, então, que estamos diante de uma trincheira de escavação onde as equipes finalmente obtêm amostras de DNA que, em análises preliminares, indicam uma mistura, um nível pequeno, porém estatisticamente claro, de material genético denisovano em ossos datados dentro da janela de 50 mil anos. Ao mesmo tempo, as assembleias líticas mostram uma combinação de técnicas, lâminas rápidas, associáveis a tradições sapiens, lado a lado com peças que podem refletir uma herança regional mais antiga. A equipe debate no campo, porque os sinais ainda não são suficientes para fechar um argumento conclusivo. Um dos paleogeneticistas repete pela 20ª vez naquela manhã a necessidade de replicação e de cautela. Uma amostra contaminada pode arruinar o quadro, uma data calibrada mal feita pode deslocar o evento por milênios. Ainda assim, há uma pulsação intensa de expectativa, porque se essa mistura for confirmada e os sinais tecnológicos forem reinterpretados em conjunto, teremos uma janela rara para entender o que aconteceu quando Sapiens entrou num território que tinha sido prioritariamente usado por denisovanos. É nesse ponto, com a ciência abrindo lentamente uma porta e a imaginação preenchendo os espaços entre as placas de evidência, que paramos por agora. A hipótese está posta, o aparato metodológico está em movimento e a cena que poderá nos oferecer respostas concretas está por ser totalmente revelada. Não é preciso muita imaginação para sentir a eletricidade daquele momento no campo. Os pesquisadores na trincheira trocam olhares baixos, as luvas cobertas de pó, os monitores com curvas de sequenciamento que lentamente vão tomando forma. O arqueólogo que coordenou as camadas aponta para um pequeno fragmento de osso, a data calibrada que aparece na planilha e que, se mantida, coloca aquele indivíduo exatamente na janela de 50 mil anos. O paleogeneticista, com cautela que beira reverência, fala de picos de similaridade com genomas denisovanos de referência. Ninguém no acampamento grita vitória. A palavra do dia é replicação, mais amostras, controles, laboratórios independentes. Quando, meses depois, o padrão se confirma em laboratórios distintos, amostras de sedimento acomodatícias, ossos de fauna próximos com possível traço de manipulação humana e fragmentos ósseos humanos com segmentos de DNA arcaicamente denisovano, a narrativa deixa de ser uma mera possibilidade e torna-se uma hipótese robusta, ainda que provisória. Robustez na ciência não equivale à certeza absoluta. Significa que múltiplas linhas de evidência convergem e que o conjunto resiste a tentativas razoáveis de refutação. E é esse tipo de convergência que transforma uma ideia de poderia ter sido em provavelmente ocorreu aqui, sob essas condições. Do solo ao genoma, a história que emerge tem camadas. Primeiro, ocupação sustentada de uma paisagem por um grupo que, por gerações, conhece cada dobra do vale, trilhas de caça, partes do leito do rio que gelam menos, penhascos com placas de rocha ricas em material para lascar. Segundo, a chegada de grupos sapiens móveis que percorriam grandes distâncias em busca de recursos e oportunidades. Terceiro, interseções temporais estreitas, janelas de contato que resultaram em trocas esparsas de material e, em alguns casos, em cruzamentos que deixaram traços genéticos. Quarto, processos de seleção local que, quando favoreciam certa variante herdada de um dos progenitores não sapiens, fizeram com que esse fragmento genético se espalhasse entre as populações locais. Em áreas onde essas condições coincidiam, temos o que poderíamos chamar de cenários de legado detectável. É importante destacar como a paleogenética transforma a escala da evidência. Onde antes só havia pedras e ossos, agora há moléculas que carregam histórias de parentesco, migração e seleção. Estudos como os de Reich et al. E de Meyer et al. Criaram as bases desse novo diálogo entre DNA antigo e arqueologia. Sloan et al. 2017 e 2018 demonstraram também que o DNA pode ser recuperado de sedimentos e que, mesmo na ausência de restos humanos identificáveis, as assinaturas genéticas no solo informam sobre quem passou por ali. Esses avanços ampliam nossa capacidade de traçar contatos, especialmente em contextos onde ossos humanos muito raramente se preservam. Voltando ao sítio do vale, a análise integrada mostrou um padrão plausível e repetido. Pequenas porcentagens de material genético de origem denisovana em indivíduos datados exatamente na janela de chegada dos grupos sapiens.
conjuntos líticos que mostram sobreposição técnica, algumas peças exóticas de matéria-prima que provavelmente foram trocadas ou movidas por longas cadeias de circulação. Tudo isso, porém, com variação espacial e temporal. Vizinhos de vale a poucos quilômetros exibem sinais distintos, alguns sem qualquer traço denisovano detectável. O que nos diz isso? Que o encontro foi heterogêneo, que as experiências locais variaram enormemente. Não houve um único momento definitivo de confronto ou fusão, mas sim múltiplas interações, algumas frutíferas, outras talvez neutras e algumas até possivelmente hostis, ainda que a evidência de conflitos generalizados permaneça dificilmente detectável. Uma das lições que surge dessas investigações é que a história do contato humano é mais frequentemente mosaica do que linear. Em vez de imaginar uma série de encontros idênticos replicados por toda a Ásia, devemos imaginar uma tapeçaria, pontos de contato intenso, zonas de coabitação espaçadas e longos trechos de espaço estendido onde as populações se alternavam no uso do território sem necessariamente se encontrar. Em termos práticos, isso significa que o território proibido do título do vídeo, por mais sedutor como metáfora, funciona melhor como uma lente interpretativa, uma maneira de pensar sobre áreas de uso preferencial e fronteiras de fato, do que como uma descrição política formal de proibições. Quando nos distanciamos ainda mais para considerar consequências de longo prazo, o que se torna realmente mensurável? A resposta, de novo, pertence tanto à genética quanto à arqueologia. Geneticamente, a forma mais direta de medir impacto é quantificar a fração do genoma humano moderno que pode ser atribuída a eventos de introgressão com populações como a dos denisovanas. Essa fração varia geograficamente, é relativamente alta em populações da Oceania e certas partes da Ásia Sudeste, e mais baixa ou ausente em outras regiões. Além disso, quando olhamos para variantes específicas, como aquelas associadas à tolerância a grandes altitudes no Planalto tibetano, vemos sinais de que variantes oriundas de uma população arcaica foram incorporadas e, por seleção positiva, aumentaram em frequência. Isso é uma janela direta para como um encontro antigo pode ter tido consequências adaptativas duradouras. Mas nem todo legame genético é adaptativo. Grande parte do DNA introgressado pode ser neutro, persistindo simplesmente por deriva genética. Outros segmentos podem ter sido deletérios e eliminados ao longo das gerações. A modelagem demográfica ajuda a separar esses casos ao testar cenários. Quantos cruzamentos seriam necessários para gerar o padrão observado? Em que períodos essas misturas teriam ocorrido? Modelos complexos que incorporam expansão populacional, gargalos e seleção dão-nos estimativas com margens de erro, e quando combinados com datações arqueológicas mais precisas, a história que emerge tende a apontar para eventos pontuais, seguidos por difusão local e, em alguns casos, pela expansão demográfica de grupos mistos. Do ponto de vista cultural, as evidências são mais elusivas, porque as tecnologias de pedra e os padrões de uso de matéria-prima podem convergir de forma independente em resposta a problemas práticos similares. Ainda assim, existem sinais promissores: circulação de ferramentas ou matéria-prima exótica, técnicas líticas que aparecem em sequências onde antes não existiam, ornamentos e pendentes que, quando presentes, sugerem redes de interação simbólica. Em alguns sítios, há indícios de que grupos adotaram técnicas alheias, possivelmente por aprendizado social ou pela incorporação de indivíduos de linhagens diferentes. Novamente, resta a cautela. Estas interpretações dependem da qualidade do registro e de uma rigorosa análise comparativa. A disciplina que melhor ilustra essa integração é a arqueogenômica contextualizada. O cruzamento entre análises de DNA antigo, estudo detalhado de assembleias líticas, isótopos que informam dieta e mobilidade e modelos paleoclimáticos que restringem quando e onde os encontros eram mais prováveis. Quando todos esses elementos convergem no mesmo sítio, o quadro se torna mais convincente. Um exemplo hipotético mais plausível, dado o que já vimos em alguns estudos reais, seria uma sequência onde 1. Uma camada estratigráfica com ossos humanos datados mostra DNA com segmentos denisovanos. 2. As assembleias líticas dessa camada apresentam uma combinação inédita de técnicas. 3. Isótopos de estrôncio em dentes sugerem que alguns indivíduos eram forasteiros. 4. Modelos paleoclimáticos mostram um pulso de benignidade ambiental que teria permitido maior mobilidade. Somados, esses indícios reforçam a hipótese de contato com intercâmbio e mistura. Ao mesmo tempo, reconhecer as lacunas do registro é essencial.
Existem grandes regiões da Ásia onde os sítios preservaram mal, climas quentes e úmidos degradam tanto o DNA quanto os ossos. Em muitos casos, só recuperamos fragmentos localizados, e com isso a imagem regional fica incompleta. Pesquisas futuras precisam, portanto, focar em ampliações de amostragem, métodos mais sensíveis de recuperação de biomoléculas em sedimentos, como a seda de proteína antiga, paleoproteômica, e em abordagens que combinem dados arqueológicos finos com modelagem estatística robusta. Um capítulo particularmente intrigante é o das trajetórias de difusão genética que não se confundem com difusão cultural. Pegue o caso Epazum no Tibete. A hipótese mais amplamente aceita é que um alelo funcional que ajuda na tolerância à baixa pressão de oxigênio entrou no pool genético através de mistura com uma população arcaica relacionada aos denisovanos, e que posteriormente esse alelo foi fortemente favorecido. Esse tipo de evento mostra que a introgressão pode ser um atalho adaptativo, uma maneira pela qual grupos humanos modernos adquiriram em poucas gerações variantes que já haviam sido moldadas por seleção em populações que ocupavam ambientes extremos por muito tempo. A implicação é profunda. Movimentos de genes entre linhagens humanas podem ter acelerado a adaptação a ambientes locais de forma que a cultura sozinha talvez não permitisse naquele tempo e escala. Se recuarmos e olharmos para a dispersão humana mais ampla, esse processo de troca genética e cultural compõe uma das várias maneiras pelas quais Homo sapiens se tornou tão flexível e expansivo. O próprio caráter do que entendemos por espécie humana fica diluído quando aceitamos que a história recente da nossa linhagem é um emaranhado de encontros, cruzamentos e trocas. Em muitas regiões, não apenas na Ásia, as populações modernas carregam pequenos fragmentos de DNA de parentes arcaicos. Esses fragmentos não nos tornam menos sapiens, pelo contrário, mostram o quanto a nossa história é interdependente. Voltando ao vale onde começamos, a evidência confirmada teve efeitos práticos imediatos. Reavaliações de coleções antigas mostraram que em outros sítios, amostras previamente descartadas por falta de contexto agora mereciam reexame com técnicas de sedimento ADNA. Instituições que por décadas arquivaram lascas e ossos passaram a financiar novas campanhas de escavação e reanálise. O resultado foi um aumento sensível no número de sítios com dados genéticos dignos de confiança, que por sua vez permitiu comparar padrões e formular modelos mais refinados sobre a frequência e a natureza dos contatos entre sapiens e denisovanos. Mas nem tudo se alinhou suavemente. Houve debates acalorados sobre as interpretações. Alguns grupos argumentaram que padrões genéticos poderiam ser explicados por ancestrais comuns muito antigos, em vez de introgressão direta. Outros questionaram se determinados conjuntos líticos eram de fato mistos ou apenas produtos de convergência técnica. Essas discussões são saudáveis e inerentes ao processo científico. É assim que hipóteses fortes se tornam aceitas, após resistirem ao escrutínio crítico. Adiante, há perguntas que continuam abertas e que motivam as linhas de pesquisa mais excitantes. Por exemplo, qual foi a densidade populacional aproximada das populações denisovanas em diferentes regiões? Em que medida a introgressão foi parte de uma rede ampla de intercâmbio interregional ou foi quase sempre local? Quais funções genéticas, além das já sugeridas, podem ter sido absorvidas por seleção a partir de populações arcaicas? Respondê-las exige amostras melhores, modelos mais realistas e integração cada vez mais profunda entre disciplinas. Também há um horizonte técnico promissor, o uso combinado de paleoproteômica para contextos onde o DNA não sobreviveu, análise isotópica mais refinada para rastrear mobilidade individual e sensores remotos aplicados a paisagens arqueológicas para detectar padrões de sítios que ainda não foram escavados. Essas ferramentas, juntas, ampliarão nosso alcance em regiões hoje silenciosas no registro e permitirão testar se a heterogeneidade de contatos que observamos no vale é uma regra geral ou uma exceção. No plano interpretativo, o resultado mais disruptivo é talvez a forma como esses encontros forçam a repensar nosso senso de identidade coletiva. Expressões contemporâneas de pureza genética são incompatíveis com um passado onde cruzamentos e trocas foram rotina. A própria noção de território proibido ganha uma face irônica. O que era prático e possivelmente defendido por costumes locais acabou em muitas regiões sendo atravessado, reatravessado e transformado ao longo de séculos por movimentos humanos. O legado, quando observado hoje, é um palimpsesto, camadas de influências sobrepostas, umas apagadas parcialmente por tempo e vento, outras preservadas no código do DNA. Chegamos então ao momento de fechar o circuito narrativo. O que aconteceu de fato quando o Homo sapiens entrou num território densamente usado por denisovanos há cerca de 50 mil anos? A resposta mais honesta e precisa que a ciência permite é dupla. Por um lado, em muitos lugares nada espetacular ocorreu imediatamente. Encontros esporádicos, trocas marginais, uso alternado do espaço. Por outro lado, em pontos críticos, onde condições ecológicas, demográficas e tecnológicas se alinharam, houve interações com consequências detectáveis.
misturas genéticas esparsas, transferência de variantes adaptativas, mudanças locais em padrões de uso da paisagem. Em alguns sítios, essa mistura deixou marcas claras no registro arqueogenômico. Em muitos outros, os sinais foram tênues ou inexistentes. Se preciso resumir em uma frase que responda ao título, o que aconteceu foi uma série de encontros heterogêneos, um mosaico de trocas, deslocamentos e, ocasionalmente, assimilação, cujo resultado, quando olhado através do prisma do tempo, ainda pulsa dentro de nós, literalmente, em fragmentos de DNA e em traços culturais dispersos. Para o espectador curioso, há um convite final. A história não está fechada. Novas escavações, protocolos de extração de DNA cada vez mais sensíveis e análises integradas vão continuar a refinar nosso entendimento. Se você quiser se aprofundar, recomendo acompanhar estudos que exploram DNA antigo e sedimentos, por exemplo, trabalhos de Sloan e colaboradores sobre DNA em sedimentos, análises genômicas de introgressão como os de Rake et al. E pesquisas sobre variantes adaptativas como a de Huerta Sanchez et al. Sobre o EPAS1. Na descrição deste vídeo, deixarei links para leitura adicional e para um vídeo extra com mapas, cronologias e referências para quem quiser seguir a trilha científica. Feche os olhos novamente, por um segundo. A mesma tocha que abriu nossa história lança agora uma luz mais larga. Na penumbra, as lascas de pedra brilham como índices de decisões humanas. No próprio tecido do nosso genoma, sinais sutis contam histórias de encontros que mudaram quem somos. O território proibido dos Denisovaros não foi uma fortaleza impenetrável. Foi parte de uma paisagem onde, em momentos cruciais, caminhos se cruzaram. E quando isso aconteceu, o mundo nunca mais foi o mesmo, porque cada toque entre populações alterou a trajetória dos seus descendentes. Se você gostou dessa imersão no passado e quer ver mapas, datas e estudos que embasam cada hipótese que eu apresentei, confira o link na descrição e inscreva-se para mais deep dives como este. Compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios da pré-história. A história que carregamos no sangue ainda está sendo lida, e cada nova descoberta reescreve um pouco do que pensávamos saber.